Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está Carol Freitas. Episódio chegando na parceria de KTO. Na KTO cada jogo é único, acesse kto.com e jogue com responsa, além de Trilegal, com respeito e igualdade a vida é Trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. Senhoras e senhores, não é apenas um episódio. É o episódio, Carol Freitas, de número 100 deste Resenha das Gurias. Pô, mais de um Solta ano. A vinhetinha. Brasil, Brasil, Brasil. Mais de um ano de Resenha das Gurias. Muita gente passou por aqui, pô, nem sei quantas pessoas já entrevistamos nesse período, mas, pô, bom demais chegarmos a esta marca. Bom, e dentro deste contexto, deste episódio do Resenha das Gurias especial, nós temos uma boa notícia, uma notícia média e uma má notícia. A boa é o episódio 100 do Resenha das Gurias. Check. Essa é a única boa. A notícia média é que nós estamos classificadas para a fase de quartas de final do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Parabéns pelo mínimo para a seleção, né? Que de 12, 8 se classificam, então só não se classifica quem joga um futebol pavoroso. A gente quase conseguiu integrar esse seleto grupo, mas estamos aí, né? Fazendo o mínimo. E aí vem a má notícia. O futebol da seleção brasileira. Muito abaixo do que a gente estava esperando, da expectativa que foi criada. E claro, foi criada por nós mesmas, mas do contexto, né? A gente tem essa classificação e até para quem não acompanhou, para quem está acompanhando esse episódio agora, o Brasil garantiu a classificação para a fase de quartas de final, porque teve no resultado da outra chave, o grupo B, a vitória da seleção dos Estados Unidos 2-1 sobre a seleção da Austrália. Por isso a seleção garantiu uma das vagas, né, com a terceira melhor campanha. Bom, e aí vem agora no mata a França, que ô pedrinha no sapato, hein? E não é nem por ser a França, eu acho que a questão toda é o futebol ou não futebol que o Brasil colocou até agora em campo e que a derrota para a Espanha escancarou muita coisa. A gente tem diversos problemas para esse jogo, inclusive uma lesão de última hora. Eu acho que a gente tinha muita expectativa, talvez, de que aquela seleção que jogou as She Believes e a Copa Ouro, que fez frente para os Estados Unidos e jogou muito melhor do que os Estados Unidos na decisão da Copa Ouro, né? Na decisão da Copa Ouro, fosse visto nos Jogos Olímpicos, e era essa seleção que a gente acreditava que poderia lutar por um ouro inédito pela seleção mesmo, pela história do futebol feminino brasileiro e especialmente pela Marta. E aí as coisas desandaram um pouco. Claro que a gente é muito mais otimista do que qualquer outra coisa, né? Especialmente no episódio que gravamos do Resenha das Gurias com a Elô e com a Letícia Monteiro, falando que, pô, eu falei que eu acreditava na seleção classificando ali sem perder nenhum jogo na primeira fase, mas é aquele negócio que é muito mais do coração do que da razão. E essa primeira fase do Brasil deu um choque de realidade na gente e mostrou que não é bem assim que as coisas acontecem. Como tu citou, a gente ainda tem agora mais uma baixa para a sequência. A Antônia acabou se machucando no jogo contra a Espanha, teve uma fratura, ela teve que continuar em campo, e aí até acabou piorando, né? O problema dela, teve que continuar em campo, porque não tinha mais substituição. Então o Brasil já estava com uma a menos, por conta da expulsão da Marta. Se ela não conseguisse seguir, ia ficar com 2 a menos, 16 minutos de acréscimo. Ela foi até onde ela aguentou, teve que sair de campo carregada. E aí agora a gente não tem lateral direita para sequência. Porque a única lateral direita entre as convocadas era ela. De origem, como a gente costuma colocar. Nem tanto de origem, né? Porque ela é zagueira, então ela estava atuando na lateral direita, virou lateral direita ali na época da Pia ainda. Mas, e aí? E agora? O que será feito? O que o Brasil vai fazer? Vai jogar com 3 zagueiras com a Adriana fazendo a ala direita? O que vai ser feito? Porque daí no esquema de 3 zagueiras na última rodada, a Antônia atuou como uma das 3 zagueiras. A gente ficou com a Rafaele fora. Então o que ele vai fazer contra a França? Vai fazer uma linha de 3 zagueiras com a Rafaele dentro? Esse sistema não deu certo. Essa que é a grande verdade. Se a gente não tomou gol no esquema com uma linha de 4 defensoras, no jogo contra a Nigéria, claro, a gente está falando de adversárias que são mais fortes, enfim, em relação, na comparação com a Nigéria, mas o esquema não deu certo. Não deu certo. E acho que foi... é a grande verdade. E acho que essa partida última que a gente teve contra a Espanha era o jogo mais difícil. E até tô com a corneta aqui na mão, porque eu sou um pouco corneteira, mas nesse jogo não dá pra poupar ninguém.
Porque era um jogo que a gente esperava, pô, a partida mais difícil da fase de grupos. A Espanha, atual campeã mundial, chega como uma das favoritas a levar o ouro olímpico e tem tudo pra chegar na final, especialmente com esse chaveamento aí que a gente acabou vendo aqui das próximas fases das Olimpíadas. E aí o Brasil parece que entra em campo conformado de que vai perder e lutando pra perder de pouco, sabe? Sabe que a derrota, quando a gente fala da derrota pra Espanha, ela até, de certa forma, assim, dá pra considerar antes de começar a edição dos Jogos Olímpicos. Porque esse é o contexto, né? É uma campeã mundial, é a seleção a principal candidata a levar a medalha de ouro. Tem um elenco, tem a segunda melhor goleira, né, do mundo, tem um enfim, elenco absurdo. Dispensa apresentações o elenco da seleção da Espanha. O problema é a forma como aconteceu e a forma como aconteceu por escolhas do técnico Arthur Elias. A escalação com mais... São 7 modificações, né? O time que começou em relação à partida contra o Japão. E até a gente vai resgatar um pouco mais sobre esse contexto da partida contra o Japão. Mas aí tem o relato da Tamires. A gente teve diversos problemas e que né, não é só a situação da Antônia para a sequência. É também a situação da Tamires, que falou que jogou com infiltração. Sendo que a Yasmin já tinha jogado muito bem nos dois jogos anteriores. Não precisava expor a Tamires ou colocar ela dessa forma. Mesmo que naquele momento a defesa ela estava ali só com as jovens, mas não teria o porquê, não precisava disso. Até porque esses Jogos Olímpicos já mostraram que essa experiência tem servido de bem pouco, né? Acho que a melhor da nossa zaga em 3 jogos, pegando todos os jogos e fazendo uma média, é a Tarciane, que está disputando sua primeira Olimpíada. Muito melhor do que a Rafaele, que é a experiente. Então, assim, acho que essa experiência que a gente fala tanto, que precisa ter essa mescla de experientes com jovens, não vem servindo de muito, né? A Marta foi expulsa no jogo contra a Espanha por um lance que tu não espera de uma atleta com a experiência da Marta, né? Ela foi imprudente, ela botou o pé e a despedida da Marta pode ficar marcada assim. Provavelmente a despedida da Marta dos Jogos Olímpicos vai ser essa, porque eu acho dificílimo que o Brasil passe da França. Se jogar esse futebol aí que jogou nas últimas rodadas que a gente viu, não passa da França nem pensar. Tem que ter uma mudança de postura, uma vontade, sei lá, assistir o jogo da seleção de vôlei, que amassou o Japão, e a Gabi depois falou que o que moveu elas pra ganhar foi a raiva. E jogar com essa raiva pra tentar ganhar da França, porque talvez seja esse o diferencial, vontade, raiva, ódio. A Thaísa tinha falado com o Zé Alberto na Zona Mista no jogo anterior ainda, depois da vitória sobre a seleção do Quênia, que era justamente isso. Esse era o pensamento delas. Tem que ter ódio. E eu acho que essa amostragem da... Claro que o ódio que a gente tá colocando aqui é no bom sentido, mas com a gana de vencer. Exatamente, a vontade de vencer. Tem que transformar em alguma coisa. Parece que a nossa seleção é isso que falta. E tem motivos contra a França, hein? Parece que falta isso, sei lá. A gente sabe que futebol não quer dizer que sempre o melhor vai vencer. Temos inúmeras provas, exemplos. Posso ficar aqui enumerando. E vence, muitas vezes, aquele time que mais tem vontade. E talvez esse tenha que ser o nosso diferencial para enfrentar a França. Jogando em casa... A França nunca perdeu para nós em competições oficiais. Eu fiz essa pesquisa. A gente nunca enfrentou a França em Jogos Olímpicos, mas já enfrentamos elas 3 vezes em Copas do Mundo. 1 empate e 2 derrotas. Então o Brasil nunca venceu a França numa competição desse tamanho, assim, só em amistosos, enfim. É o momento. Ainda mais... E no ano passado, na Copa do Mundo, era um gol cantado, né? O da Renard é algo... E se falou tanto, né? Acho que o que mais se falou naquele momento, olha a Renard, olha cuidado o gol, com a bola aérea. Mas até para seguir naquela questão ali da escalação do Brasil, a gente teve outras peças também, a Caroline começando como titular, sendo que a Gabi Nunes tinha ido muito bem na estreia. Pra mim, o que me chama muita atenção é que o Arthur Elias, ele fez uma escalação contra a Nigéria, aí pro jogo contra o Japão ele mudou 6 peças, aí pro jogo contra a Espanha ele mudou 7 peças. Pra mim é um liquidificador de É que não era o momento mudanças. de rodar elenco, não é esse o contexto de uma Olimpíada, ele é bem diferente. Não é dar minutagem pra ninguém. Jogos Olímpicos não é pra dar minutagem, é que nem Copa do Mundo, é pra vencer a competição. Não importa. E acho que ontem, antes da seleção entrar em campo, quando saiu a escalação, a gente sabia que era uma tragédia anunciada quando saiu o 11 inicial. Ele tava colocando a Caroline, que é uma atleta que tá voltando de lesão, e ela até tentou, né? Voltando de lesão ligamentar, quase 1 ano fora de campo, para jogar contra a melhor seleção do mundo.
Então aquilo era claro que não tinha como dar muito certo. E a bola pouco chegava também no ataque. O Brasil teve uma que chance o Brasil no entrou primeiro tempo. pra marcar, só que aí se tu vai olhar O Brasil a entrou pra convocação... E aí tem um problema também lá na convocação, que aí agora eu faço análise e talvez... E aí vou falar isso da minha avaliação quando saiu, que eu não me dei conta, né, olhando o cenário. Porque se sabe que vai ter uma Espanha na última rodada podendo estar numa situação como essa, faltou uma jogadora com um perfil muito mais marcador. Não, até porque a gente falava... São 3 meias Quando saiu a convocação, a gente falou o quê? O Arthur Elias, ele é um técnico que gosta de atacar. Então, os times do Arthur Elias costumam fazer bastante gols. Então, a gente pensou, bom, ele tá levando esse número considerável de atacantes porque o Brasil pretende fazer muitos gols nos Jogos Olímpicos. E aí, ele resolve mudar uma postura ali. Com certeza, ele não mudou de uma hora para outra. Com certeza, ele já tinha pensado nisso antes. Só que é como tu disse, se isso já era uma ideia anterior, erramos na convocação, né? Porque não precisa todo esse caminhão de atacantes e aí todo mundo jogando em posição que não é a sua. E aí tá o erro, porque assim, a Caroline não é uma centroavante. Sendo que tu tinha no banco de reservas a Jennifer, que a Jennifer, inclusive, marcou o gol no jogo contra o Japão. E ela tentou no jogo contra a Espanha, ela foi bem, na minha opinião. Ela puxou um contra-ataque uma hora, era a Jennifer e 4 jogadoras da Espanha, porque ninguém acreditava que ia dar. Ninguém acompanhou ela. Se tu vai jogar de uma forma que vai se retrancar e vai sair somente no contra-ataque, precisa ter uma jogadora de referência até para incomodar as zagueiras, para não ter todo o time encurralando o Brasil. Então, já tem a escalação contra a Espanha. Olha, praticamente todas as peças foram colocadas de uma forma errada. A exceção, acho, da Lorena. E a Lorena, eu tenho muita preocupação, porque a gente não teve até o momento uma atualização do que aconteceu com a Lorena. Teve só esse boletim médico da Antônia, mas a Lorena foi mais uma jogadora que visivelmente jogou no sacrifício. E claro, é uma coisa do jogo, aconteceu ali, mas bem no início, num choque com a Tarciane. Só que aí a defesa, tudo bem, não tinha Rafael, mas aí na lateral esquerda não precisava ter colocado a Tamires. Aí poderia ter deixado a Tamires para depois, então, para ser uma opção no ataque. E eu acho que é mais uma discussão que a gente até falou no último episódio do Resenha das Gurias. Suponhamos, assim, Deus o livre que não aconteça, tá? Mas que a Lorena não consiga jogar o próximo jogo contra a França. Daí a Luciana fica relacionada pro jogo. Tu acha que ele vai com a Luciana ou com a Tainá? Ele vai colocar a Luciana. É óbvio, então pra mim não faz sentido tu colocar uma atleta de suplente, sendo que tu pretende utilizá-la como titular. Vale pra Luciana, vale pra Priscila, vale pra Angelina, vale pra várias. Pra mim, a Angelina provou no último jogo que ela foi utilizada contra o Japão, que ela é melhor do que a Ana Vitória, que ela deveria estar entre as convocadas, entre as 18, no lugar da Ana Vitória. A Angelina ia de área a área, pisava na área, tentava fazer tudo. Não conseguiu, né? Porque sozinho também, né? Ninguém consegue fazer nada. A Ludmilla, pra mim, é uma das poucas também que se salva nessas partidas. E aí ela não começa como titular contra o Japão. E aí ela entra e muda de figura a partida. Então enquanto tu falava, eu até pensei, talvez ele podia ter entrado contra a Espanha com a Ludmilla e a Jennifer, então. E talvez num contra-ataque ou em outro a gente pudesse levar um sustinho. Mas o que a gente viu no jogo contra a Espanha? O Brasil todo na sua linha de defesa. Ataque contra a defesa. Na sua zona de defesa. Ataque contra a defesa. E a Lorena trabalhando horrores. E a Tarciane tirando um monte de bola. E se não fosse isso, a gente tinha sido goleado pela Espanha e tinha ficado fora pelos gols. Porque a gente só se classificou porque a gente tinha saldo de gols menos pior do que a Austrália. Então, tinha um determinado momento... Acho que até foi isso que aconteceu, que a gente estava classificando por um gol. Por um gol e foi... Por um gol. Então, se a gente tivesse tomado mais um gol da Espanha, daí ia virar caos total. Não, porque aí a seleção dos Estados Unidos teria que vencer, nesse caso, como aconteceu, por mais, né? E a Austrália, assim... E daí é pros gols pró, eu acho. E a Austrália fez mais do que a gente, a Austrália fez mais. E aí? A Austrália tem um 6-5 contra a Zâmbia na segunda rodada. Mas é muito constrangedor a classificação dessa forma. A torcida gritando olé no estádio. Pra mim, foi todo o cenário, assim, de vergonha alheia mesmo, assim, tudo que aconteceu. A seleção gritando olé, a Espanha trocando a goleira no final do jogo. A gente até conversou ali na redação, os guris disseram, isso é a prova a Espanha de que jogou na parte final em ritmo de treino.
as principais jogadoras começaram no banco. E a sorte do Brasil foi essa, que as principais jogadoras da Espanha nem começaram a partida. E depois, no segundo tempo, daí entrou todo mundo, né? Entrou a Putellas, entrou a Bonmatí, entrou a Paraluelo, entrou todo mundo. E aí era cena de filme de terror, assim mesmo, sabe? E o Brasil ainda com uma a menos por conta da atitude da Marta, que eu acho... Pô, eu sou fã da Marta, sou apaixonada pela Marta. Mas foi imprudente e foi culpa da Marta. Foi erro dela. Ela não se espera esse tipo de atitude de uma jogadora tão experiente quanto ela. O lance ela não viu, claro que não tem uma intenção, só que no momento que tu vai ter uma disputa com o pé alto... Falta pra cartão vermelho não importa, né? Que nem pênalti, que nem mão na bola dentro da área, não importa se foi com intenção ou não, foi e pronto. É que o pé, quando tu faz uma jogada daquela com o pé alto, tu tá ali com a possibilidade tá de atingir a adversária. E aí, pro Brasil, e já vinha sendo... A Marta tinha feito 2 jogos muito bons contra a Nigéria e o Japão, e a gente até falava que a Marta tinha sido a melhor em campo, a melhor das jogadoras de linha, né? Porque a Lorena se salvou, foi uma das que se salvou também. A Lorena é o nome do Brasil até agora. E aí, neste último jogo contra a Espanha, a Marta já vinha muito abaixo. E aí, pra botar a cereja do bolo, ela ainda conseguiu ser expulsa. Então foi um jogo, assim... Foi um filme de terror. Brasil. Ridículo. Um filme de terror, o jogo da seleção brasileira contra a seleção da Espanha. E olha que as nossas expectativas não eram altas, assim, de um... Nossa, o Brasil vai amassar a Espanha. Claro que não, a gente nem cogitava que isso fosse acontecer. Mas, pelo menos uma atuaçãozinha razoável, assim, sabe? Não ser completamente esmagado. A Espanha teve mais de 16 escanteios, se eu não tô enganada. Não, era toda hora. Foi um massacre completo. Foi absurdo, assim. Se tu olha os números do jogo, é vergonhoso. É vexatório, assim. É um negócio que eu jamais imaginei que eu fosse ver na seleção brasileira do Arthur Elias. Porque a gente colocava... E eu coloco ainda muita expectativa na seleção brasileira do Arthur Elias. Mas pra mim foi triste, assim. Eu acho que o que mais havia decepcionado antes foi porque no jogo contra o Japão... tinha conseguido o resultado e aí toma a virada da forma que foi, nos últimos minutos, por bobeira, uma total desatenção do Brasil nos 2 gols que leva, por 2 erros, assim. Então, poderia ter chegado para essa partida contra a Espanha, claro que tinha uma grande adversária, se sabia isso lá no sorteio, mas com uma situação muito mais tranquila e até podendo jogar de uma maneira, acho que sem essa pressão, porque o Brasil entra em campo contra a Espanha sob pressão. Precisando do resultado, olha, para não depender de outras situações, precisava ganhar. Então, quer dizer, o discurso que foi dado fora de campo, pelo Arthur, pelas atletas, dessa confiança, eu não vi nada disso em campo. Eu não vi o Brasil querendo o resultado. Eu citei que a Espanha teve 16 escanteios, mas os outros números são ainda piores. Foi 83% de posse de bola para elas e 17% para o Brasil. 4 grandes chances da Espanha, 28 finalizações da Espanha. O Brasil teve 6 finalizações e nenhuma grande chance. Foram 16 escanteios para elas, 2 para o Brasil. E os passes, assim, para mim é o número mais absurdo e mais gritante, mais apavorante, mais tudo de ruim. A Espanha trocou 700 passes. O Brasil teve 145 passes. 145 contra 700 passes. Isso mostra o que foi o jogo. Foi um show de bola da Espanha e o Brasil ficou assistindo e torcendo para não levar gol. Sabe que tem um ponto também que a questão da garra que a gente viu, das jogadoras jogando no sacrifício, isso tem a sua questão também. Né? A gente viu a Lorena jogando ali daquela forma, a Tamires, que depois contou também sobre a questão da infiltração, a própria Antônia. Então, a garra em relação às jogadoras defenderem as cores do Brasil, ok. Mas o Brasil... A questão toda foi a postura dentro de campo. Não foi um Brasil que entrou para vencer, ou se essa era a intenção, não foi o que a gente viu. Foi um Brasil que corria para trás, a gente viu isso em diversos momentos, né? Quando saía a bola, todo mundo correndo para trás. Então, logo no apito inicial já. Essa é a grande questão aqui. Eu não duvido da garra das atletas, e a questão de jogar no sacrifício é um ponto que explica um pouco isso. Mas a grande questão é a postura dentro de campo. E aí tem a mão do treinador também. Não é só a questão das atletas, é a questão de colocar esse modelo de jogo de um Brasil que se esperava extremamente ofensivo. Claro que do outro lado tem a Espanha e as pessoas vão perguntar, tá, vocês esperavam que o Brasil ia ser todo ofensivo contra a melhor seleção do mundo? Claro que não, mas não jogar de uma forma tão acovardada. Entregou a bola para a Espanha e ficou torcendo para não ser goleado pela Espanha. Foi isso que aconteceu. Sem nenhuma outra alternativa. E aí a gente volta a discutir a questão da formação do time. Sem ter de uma centroavante para estar lá, para poder incomodar as zagueiras de alguma forma nas bolas aéreas. O Brasil teve oportunidade também em cobranças de falta. Então, a escalação também foi errada.
E até, pra mim, me chama muito a atenção aquele lance que eu citei da Jennifer tentar puxar um contra-ataque no segundo tempo e ninguém acreditar e ninguém correr junto com ela. E aí ela tava sozinha, tinha 4 jogadoras da Espanha ao redor dela e ela pensou, bom, vou fazer o quê? E foi desarmada, era óbvio. Sozinha não tem... Não, pra mim, isso é um negócio que não se explica assim. O Brasil, ele aceitou que ia perder. Ele aceitou que ia perder e tudo bem. Então vamos perder de pouco, né? Porque vamos perder de pouco, que daí dá pra classificar como um dos melhores terceiros. Pra mim é inacreditável uma mentalidade dessa. E se a gente for pensar até no primeiro tempo, assim, lembrando de alguns lances, muitas vezes a Ludmilla, ela avançou, né? Puxa o contra-ataque, tu olha pra grande área, não tem ninguém. A Adriana demora muito pra chegar porque não tinha essa centroavante, uma jogadora de referência lá dentro da grande área. E no segundo tempo teve também um contra-ataque puxado pela Ana Vitória. São 2 no início também das jogadas. Ela fica com a bola no contra-ataque e ela não dá a bola pra Portilho. A Portilho tava Demora sozinha. Se ela tivesse entregado a bola pra Portilho, talvez a Portilho não tivesse feito o gol. Mas ela demora muito, a jogadora da Espanha chega nela, e aí quando chega, ela dá a bola pra Yasmin, que já tá sendo marcada também. Então pra mim, ali é muito escancara muito as deficiências do Brasil, assim. Esse problema muito claro, assim, da tomada de decisão, do pensar rápido, do agir, do porque olhar pro lado. Quando começa o segundo tempo, tem uma bola que o Brasil recupera na lateral. Aí avança a Caroline, a Caroline dá pra Ludmilla, a Ludmilla bate ali fraco, muito fraco. Aí depois tem a inversão da jogada, né? A Ludmilla que puxa e aí toca a bola pra Caroline e a Caroline bate fraco também. Então, quer dizer, aquilo ali já eu acho. Então, aquela situação as situações, melhor dizendo, né? Porque foram 2 oportunidades, aquilo ali já estava botando de uma forma muito clara que o Brasil estava precisando de uma centroavante. E demorou... Bom, as alterações demoraram muito. O Brasil se enrolou ali. O Brasil voltou no intervalo com o mesmo time. Aí faz uma mudança, entra uma jogadora, sendo que as 4 que estavam esperando ali pra entrar, a Gabi Portillo, a Jennifer estava esperando pra entrar também. Então, todas elas estavam ali. A Yasmin, que demorou pra entrar também no jogo, elas estavam ali na linha lateral e aí troca só uma jogadora. E na transmissão também ficou assim... Não deu pra entender muito bem, porque estavam todas ali. E daí, o entendimento era de que iam entrar todas juntas. Claro! E aí ele faz uma troca, acho que foi a Portilho a primeira a entrar. A primeira é a Portillo. E aí as outras não entram. Daí eu fico pensando, então vai contar como 2 paralisações. Porque se entrou só uma agora... E depois tem o gol que a Tamires, que é uma jogada em cima da Tamires, eu acho que o lance ele é até anulado, ou vai pra fora. A Tamires, ela tem uma bola nas costas da Tamires. Então por que já não fez a modificação antes? E aí depois, logo depois, aí para o jogo e as trocas são realizadas, mas demorou muito para mexer, assim, para quem tá nos ouvindo, assim, foi um caos. Foi horrível, é um jogo para esquecer, assim. E aí depois as entrevistas, após a partida, são ainda piores, assim, parece que é descolado da realidade, parece que o jogo que a gente assistiu é completamente diferente do que o jogo que o Arthur Elias assistiu, que as jogadoras assistiram. Não sei, assim, alguma coisa tá distinta pra mim. Do Arthur falar que a atuação foi dentro do esperado, foi boa, que foi um dos melhores jogos do Brasil. Eu não consigo ver isso. Dificuldade pra mim é entender e aceitar, assimilar que realmente essa é a opinião dele, não é um mascarado pra tentar colocar um pano quente, que não dá pra só colocar na conta do tamanho da seleção da Espanha. Acho que isso não é isso que vai dizer o que foi o jogo. Se fosse assim, não precisava nem ter Jogos Olímpicos, né? Então já definir aqui quem que vai ser o campeão. Bom, a Espanha é muito melhor, então afinal vai ser Espanha e Estados Unidos vão decidir o ouro e deu. Os outros estão ali só de figurante, não precisa nem ter fase de grupos. Define logo. E até pra gente falar um pouco mais também sobre esses confrontos, porque eu fico tão... assim, eu tô sem expectativa nenhuma. Eu também. Aquela Carol otimista daquele episódio antes dos Jogos Olímpicos foi morta e enterrada, não está mais entre nós. O futebol, por isso que ele é tão apaixonante, porque ele pode ter diversas surpresas. E eu gostaria muito de ser surpreendida pela seleção. A língua é tudo que eu espero, assim, que sábado às 6h eu esteja tweetando, me desculpa seleção e Arthur Elias, estive sempre equivocada, vamos ganhar. Bom, até se tiver isso, já vai saber quem vai pegar, né, na fase semifinal. Vamos dar os nossos palpites? Eu tô bem pra baixo. Realistas. O episódio 100 que era pra ser aqui, ó, cheio de, né? Coisa linda. Não estamos, né? Quem sabe a edição 101 ela possa ser melhor. Vamos lá. França e Brasil. A França vai passar, né? Vamos ser realistas.
Sem agir com o coração, agindo com a mente. Cara, e eu vou botar só um asterisco aqui, tá? Já hoje, a Catoto voltou. Ela não disputou a última Copa do Mundo por conta de uma lesão e ela só meteu 5 gols. É a artilheira dos Olimpíadas. Assim, ó, é um talento que a gente não pôde acompanhar na última Copa, mas voltou e voltou com tudo. Então, não é só a Renata, diversas outras jogadoras, mas o que a Catoto pode fazer nesse jogo, né? Me Aproveitar o sistema defensivo do Brasil, olha... Tá, então a França vai passar da gente e a Espanha vai passar da Colômbia, óbvio, com facilidade, inclusive. Capaz de golear a Colômbia, inclusive. Pode deixar registrado aí. Aposte todo o seu dinheiro na KTO, na vitória da Espanha. A Colômbia na última Copa, ela tava sempre ali, né? Não, mas eu acho que é muito complicado. Eu acho que pelo que a Espanha tá jogando, é muito difícil parar a Espanha. Mas que a Colômbia poderia fazer o crime, ela poderia. Não, vai, duvido. Estados Unidos e Japão. Bom jogo, mas os Estados Unidos vão passar. Bom jogo, hein? Pois é. Eu vou fazer uma acumuladinha depois. França, Espanha, atenção, Estados hein? Unidos, Aposte na KTO. Nossa parceira aqui do Resenha. Tu acha que vai ser Estados Unidos ou Japão? Eu vou colocar a seleção do Japão. Mudei aqui o meu palpite. Pra gente não fazer tudo igual. Canadá e Alemanha. Pô, o Canadá conseguiu... Canadá, hein? Quando todo mundo olhou e pensou, o Canadá não vai se classificar, porque foi punido, perdeu 6 pontos por espionar os treinamentos da Nova Zelândia. Canadá. Vamos combinar um negocinho, né? Não precisava disso, né? Pra que isso, tia? Perdeu 6 pontos e ainda assim conseguiu se classificar. Não. É absurdo o que aconteceu. Então eu acredito muito na classificação canadense, porque agora estão blindadas, nada bala. É um emocional de milhões. Perderam até a técnica e continuaram ganhando. Não, mas assim, qual é a necessidade de... Tá, tudo bem, qual é a necessidade? Claro, tu vai olhar a adversária, mas... Tchê! Barbaridade, né, tchê? Não tô tem, falando muito né? Tchê, tô muito gaúcha hoje nesse episódio. Mas olha... Não, por conta disso eu vou votar na Alemanha. Vou votar na Alemanha. Eu até vou pegar. Que bom, então aqui... vai dar ao contrário nossos palpites. Exato. Vai fazer aí a tua simulação na KTO? Não, eu vou pegar o horário dos jogos, até pra quem está nos ouvindo, nos acompanhando em imagens aqui no YouTube de GZH, até para o pessoal já se programar. Todos os jogos no sábado. Então, dia 3 de agosto, começando às 10 horas... Isso aqui vai ser uma maravilha, sorte, né? Cada jogo é num horário, dá pra assistir a todos eles, então isso vai é muito bom. Vai ser um grande sábado. Então, às 10 horas da manhã, tem Estados Unidos e Japão, lá no Parque dos Príncipes, em Paris, o estádio do Paris Saint-Germain. Ao meio-dia, Espanha e Colômbia. Eu tô quase... Não vou mudar meu palpite, não tem já como. foi. Em Lyon. Mas é que a postura da Colômbia no primeiro jogo me surpreendeu de uma forma. Só porque a Colômbia é sul-americana, daí você tá querendo eu puxar gosto uma brezinha. disso. Que preguiça! Eu gosto disso. Linda Caicedo sempre pode nos surpreender. Bom, às 2 horas da tarde, Canadá e Alemanha, em Marsella. E depois fecha às 4 horas, com esse grande momento aqui, França e Brasil em Nantes. E ainda vai ter a torcida contra. Enfim, eu abri aqui a KTO enquanto a Valéria falava os horários dos jogos. É mais um cenário, porque naquela Copa do Mundo de 19 também é na França. Também perdemos. Olha só. Olha que alegria, momento. Né? É a história, hein? Eu abri aqui a KTO pra vermos como estão as odds e pra ver qual vai ser quanto que eu vou ganhar. Então vamos lá. Vamos fazer ao vivo aqui. Estados Unidos tá pagando 1,70 e o Japão tá pagando 4,33. Tu vai jogar teu apartamento? Não tenho. Espanha, 1,37 é a menor odd entre todas. Espanha, 1,37 e a Colômbia, 7,50. Mas vou te dizer, dá pra nós tentar fazer uma odd, né? Pronto. Só com as zebras? Só com as zebras. Mas aí tu dá o teu dinheiro pra mim, né? Se tu quer jogar fora, tu dá pra mim que eu compro cervejas. Não, dá pra colocar R$10 ali, só pra brincar. Japão, Colômbia, Alemanha e Brasil. É. Daí tem que fazer o cash out antes do Brasil entrar em campo. Tá, tudo bem, pode ser. Tá. Seguindo aqui, então. Nesse jogo Canadá e Alemanha... Não, sabe pensei que tu ia fazer... depois tu faz aí pra gente ver. Fiz aqui já, mas tô dizendo as odds primeiro. Calma, respira. Canadá. Sabia que nesse jogo Canadá e a Alemanha é favorita na KTO? 2,16 pra Alemanha e 3,10 pro Canadá. Acho que eu vou fazer uma só desse jogo aqui, só Canadá. E o pessoal da KTO tá vendo mais que nós. E a França, 1,64 e o Brasil, 4,50. Nessa aposta dos meus palpites, tá pagando, a odd é 11,93. Tá, só pra recuperar. 11 dos favoritos, né? Tu botou a França. Estados Unidos, Espanha, Canadá e França. Tá. Tudo com ganho antecipado. Então, você abre 2-0. Importante, tá pago, hein? Tá pago. KTO Agora vamos fazer aqui das zebras, né? Isso. Japão, Colômbia,
A Alemanha, tu acha que vai vencer, né? Isso. Mas aqui na KTO é o Canadá, então vou colocar o Canadá. Tá, pode ser. E o Brasil. Sabe quanto que é a odd disso? Dá pra colocar R$1. R$453,38. Você pode, nesse momento, então, 50 centavos acessar R$1. kto.com. Jogue com responsa, que é sempre importante. Por isso que eu tô dizendo pra colocar R$1. Isso, coloque R$1. Siga a dica aqui do Resenha das Gurias. Mas, olha, R$1 pra voltar a 400? 453,38. Absurdo? Pá, dá pra pagar o churrasquinho. Imagina. É. Vai ser isso daqui, vai ser no final do mês, sábado, no dia 3. Nem recebemos ainda, então vai ser a salvação do final de semana. Esqueça tudo. Não, e como tem muita coisa nessa edição dos Jogos Olímpicos, tem ginástica, tem o vôlei feminino que tá muito bem. Dá pra acompanhar tudo isso no final de semana, então você pode acompanhar fazendo um churrasquinho. Começamos tristes aqui, falando sobre a seleção brasileira, agora já nos estamos animamos. achando que vamos ficar ricas. Mas sabe que é o duelo, né, o chaveamento de quartas, assim, com os duelos, ficou bem interessante, eu gostei. Acho que a gente tinha, eu tinha Acho que a gente pelo podia menos... ter pego a Colômbia, que daí eu estaria mais otimista hoje. Mas eu tinha muita expectativa até em relação à seleção da Austrália e perdeu, enfim, perdeu a classificação da forma que foi, E depois daquele jogo contra a Zâmbia, não merecia classificar mesmo, né? Foi absurdo aquilo. Eu abri a KTO, tava lá, Austrália perdendo pra Zâmbia, eu falei, o que é isso? O que está se passando? Sem Sanquer, sem minha Sanquer eu não consigo, né? Mas eu esperava um pouco mais. Bom, esperava um pouco mais do Brasil, né? Enfim, né? Sempre nós voltamos. Eu olho aquela bandeirinha lá e fico pensando, sempre estava esperando muito mais do Brasil. Mas então, nós demos as dicas. Então, se você ainda não fez a sua aposta, tem diversas alternativas. Já falamos aqui sobre quem pode surpreender, quem são as seleções que devem avançar. Você faz a sua aposta em KTO. Na KTO cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa, pelo amor de Deus. E também, para lembrar que a nossa parceria é de Trilegal, apoiar o futebol feminino é Trilegal. Bom, senhoras e senhores, nós vamos voltar aqui na próxima semana. Pra repercutir muito a eliminação do Brasil pra França, falar o que precisa melhorar. Agora eu vou dar muito uma aqui de torcedora. Eu vou até pegar a bandeirinha aqui, ó. Bandeirinha de André Silva, dos Jogos Olímpicos, que tá lá com toda a nossa equipe, diretamente de Paris, pra dizer que assim, ó, vai dar certo. Você atrai o que você diz. Então vamos na última corrente positiva aqui para que o Brasil dê uma resposta, que o Brasil consiga a sua classificação. Seria muito importante e eu acho que tem uma coisa que a gente sempre fala... Ia surpreender a todos, inclusive ao próprio Brasil. A todos. Mas antes até do que pode acontecer, eu vou falar mais uma coisa aqui que eu falei no ano passado, quando o Brasil foi eliminado da forma que foi para a seleção, na última rodada ali, e não conseguiu marcar o gol. Que o investimento ele não pode ser colocado em xeque independente do resultado que acontecer no sábado. Até porque a seleção masculina não classificou nem para disputa dos Jogos Olímpicos, né? Então só um pouquinho. É sempre isso, sabe? Toda vez que acontece um resultado, uma apresentação, porque porque você mesmo torcedor, você mesma torcedora que está nos acompanhando, quando isso acontece nos clubes, né? Quando essa situação acontece, a primeira coisa que se fala é: não, a gente precisa contratar, a gente precisa reforçar o time, né, para ter melhores desempenhos, para garantir classificação nas outras competições. Então, quando tem um insucesso no futebol de clubes, a primeira coisa que se fala é: tem que contratar, tem que buscar fulano, tem que trocar não sei o quê. Sabe, sempre se fala para melhorar. Só que quando a gente olha para o futebol feminino, para a seleção feminina, sempre é o contrário. Mas é sempre o machismo impregnado, é sempre o machismo impregnado de que os esportes femininos... Olha, Deus segurou aqui o que eu ia falar. Mas, assim, é absurdo o esgoto que a gente lê nas redes sociais no comparativo de a seleção brasileira feminina nunca ganhou nada. A seleção masculina nem se classificou, não conseguiu nem se classificar para os Jogos Olímpicos. Então, vamos dar uma leve segurada aí nesse papinho de que a seleção feminina não dá retorno. Qual que é o retorno que dá a seleção masculina com todo esse elenco milionário absurdo? Pô, tá de sacanagem. Os dois, pra mim, a seleção masculina e a seleção feminina estão devendo ambas. É muito ruim assistir os jogos do Brasil feminino e do Brasil masculino. Eu só assisto porque eu sou obrigada. Que se eu fosse liberada, eu assistiria apenas futebol de clubes. Então,
tamo aí pra criticar pra ver se melhora. O meu grande ponto é porque o investimento ele não pode ser nunca colocado em xeque por conta disso. Não, sinceramente, a lógica ela tem que ser sempre ao contrário, porque com mais investimentos é que se vai melhorar. Precisa investir, não com bom, não ganha nada, não vai investir mais. Se fosse por isso, bom, não tem futebol brasileiro, não tem clube, não tem nada. Porque se essa é a lógica, se cada insucesso de algum clube, de algum time, não vamos cancelar o patrocínio, vamos cancelar tudo, não fecha, sabe, fecha, bom, a gente não tem nada, né, se for por isso. Então eu vou repetir mais uma vez aqui, o investimento, né, a buscar melhorias para a modalidade nunca pode ser colocado em xeque por conta de um insucesso. Muito pelo contrário, tem que se avançar muito mais, tem que se investir muito mais. Então estou aproveitando esse episódio para dizer justamente isso. Porque depois, quando termina, é sempre isso, né? Porque é muito fácil ter memes em relação à derrota, porque o futebol feminino é isso, porque aquilo. Não, muito pelo contrário. Então, queria aproveitar essa edição do Resenha para dizer isso também antes de fecharmos. E é por isso que o Resenha das Gurias está aqui. Não é à toa que estamos chegando a 100 episódios, porque a nossa intenção é justamente isso. Abrir o espaço, criticar, debater, incentivar, com convidadas, com pessoas especiais também aqui que acompanham a modalidade. Então, por isso que hoje nós estamos aqui completando o 100º episódio deste podcast para falar justamente isso e debater muito. A gente vai seguir falando muito sobre isso. Um pouco de irritação, dependendo dos resultados. Talvez semana que vem a gente volte aqui muito feliz falando chupa nossas versões do passado que não acreditaram na seleção. Espero que isso aconteça. Contra tudo e contra todos, como já diria uma das nossas apresentadoras por aí. Chupa todo mundo, é o Brasil, vamos ganhar e lá. Espero que isso aconteça semana que vem. Mas por enquanto estou aqui muito, muito pessimista com a minha corneta, que hoje não poupei ninguém. E se semana que vem a gente for eliminado, vai ser 10 vezes pior do que isso. Mas tamo aí, né? Voltamos semana que vem. É as Gu.